Olá, pessoal! Vamos iniciar a nossa terceira aula. Nessa aula, nós vamos analisar alguns aspectos estéticos do texto e vamos ver também a redação de textos empresariais e oficiais. Por que é importante a gente analisar os aspectos estéticos do texto? Porque esses aspectos eles vão contribuir para tornar um texto melhor ou pior para se ler. E a aparência de um texto, ela é muito importante, porque ela diz muito da pessoa que escreveu aquele texto. Os destaques que você dá a algumas palavras ou expressões no corpo do texto, eles não devem ser feitos em número exagerado, ou então tudo vai parecer importante demais, ou a sua comunicação vai perder a credibilidade. A produção textual. O que mudou? Por exemplo, já não mais se usa a forma combinada de parênteses para escrever um texto em primeira ou terceira pessoa do singular ou plural. Não se deve usar mais de uma forma de destaque. Se você já usou um negrito em uma palavra, você não precisa usar umas aspas, por exemplo. Mesmo que as palavras estejam no título, em caracteres escritos com caixa alta, os acentos devem ser respeitados, porque às vezes a pessoa acha porque a palavra está em caixa alta, não deve pôr os acentos. Os pronomes de tratamento podem ser abreviados quando seguidos de nome próprio. Do contrário, melhor escrevê-los por extenso. E as palavras estrangeiras devem vir escritas entre aspas, sublinhadas ou podem ser escritas em negrito. Não pode usar mais de um destaque. Não se usa ponto para separar os algarismos do ano. Use sempre 2008 e nunca 2002.008. Não se deve fazer esse uso. Não se usa pontos para colocar datas abreviadas. Use uma barra ou um traço. Assim, 15 de 10 de 2008 ou 15 de 10 de 2008 com o traço. O uso do zero antes das unidades de datas é facultativo, pode ou não colocar. Para que se faça a abreviação dos meses do ano, usam-se as 3 primeiras letras do nome do mês. Em relação a nomes de rua e hora, nós temos aí algumas orientações. A grafia do número de horas não se dá com 2 pontos. O correto é obedecer aos seguintes padrões. Para horas inteiras, 15 horas, com nome horas escrito completo, ou 15H, só com abreviação, só com o H. Para horas e minutos, observem a grafia correta, com o H indicando horas e minutos abreviado MIN. Os nomes de rua e números devem ser gravados dessa forma que vocês observam aí no exemplo. Rua Cândido de Abreu, a vírgula e o número. Ou usando a expressão, o segundo exemplo, como vocês estão vendo. A redação de textos empresariais e oficiais. Esses tipos de escrita, eles são atividades com formas de atuação e objetivos específicos. Por isso, eles têm estilos, características próprias, o que distingue esse tipo de texto de redações literárias. A linguagem da redação de documentos, ela considera principalmente a objetividade, a eficácia e a exatidão das informações. Por isso é uma linguagem clara, direta, objetiva. A redação empresarial, ela é um meio de se estabelecer comunicação entre pessoas por meio de papéis, cartas ou outros documentos. Esse tipo de comunicação ele é utilizado por empresas, indústrias e comércio. E o objetivo é iniciar, manter ou encerrar algumas transações. Já a redação oficial, ela é um meio de que as pessoas se utilizam para manter as relações de serviço na administração pública, seja direta ou indireta, nos âmbitos federal, estadual ou municipal. Assim, essa redação oficial
é a maneira de redigir a correspondência dos mais diversificados objetos de serviços dentro dos órgãos públicos. Por exemplo, o bilhete. O bilhete ele é um gênero usado para comunicações breves, só que ele está sendo substituído pelo e-mail. O que tem que aparecer nesse bilhete? Alguns itens são essenciais, fazem parte da estrutura do bilhete. Quais? O destinatário e a assinatura no bilhete. Ele é um gênero textual que pode ter significados diversos. Às vezes você fala bilhete da loteria, então ele pode ter vários significados. Pode ser um tipo de documento de valor comprovante ou um breve recado escrito para alguém. Alguns podem ter código de barras ou uma tarja magnética para armazenar dados nele contidos. O correio eletrônico ou o e-mail. Por ser de baixo custo e celeridade, ele transformou-se na principal forma de comunicação para a transmissão de documentos. E um dos atrativos dessa comunicação é a sua flexibilidade. Aí nós temos também a chamada mala direta e relance. O que é a mala direta? Ela é um tipo de correspondência que atinge um número grande de pessoas. Por isso, ela deve ter linguagem simples, clara e objetiva, pois se destina a públicos diferentes, de diferentes classes sociais, objetivos e campos de atuação. Já o relance, ele é um material informativo e ele é distribuído entre jornalistas antes de eventos, solenidades, entrevistas, lançamento de filmes, livros e, normalmente, esse material informativo, ele traz informações sobre fatos, programas ou assuntos para os quais se quer a atenção da mídia. Aí nós temos também o convite e a convocação. O convite, ele é um meio de comunicação pelo qual podemos pedir o comparecimento de alguém a alguma cerimônia. Observem aí que o convite você faz, através de um pedido, você pede. Já no caso da convocação, em última instância, ela passa a ser um outro instrumento de comunicação, só que é um instrumento mais formal do que o convite e exige a presença do convocado. Uma coisa é você convidar alguém para um evento, outra coisa é convocar. A carta comercial. A carta comercial é um instrumento de comunicação de que se valem as empresas ou pessoas no relacionamento comercial. E ela é a imagem de quem a representa. Portanto, não basta que você transmita um conteúdo, mas você precisa causar uma boa impressão. Como que você vai causar essa boa impressão? Através da ordem, através da organização, através da competência que você demonstra naquela carta. Ela tem de ser concisa, com vocabulário simples, mas excelente. E deve ter uma correção gramatical muito boa. Por quê? Porque isso vai trazer credibilidade para a pessoa que escreveu a carta ou que enviou a carta ou para a empresa que enviou aquela carta. Já o aviso e a circular. Qual a diferença entre um aviso e uma circular? O aviso, ele é usado para manter a comunicação social em uma empresa. Pode ser fixado em um local visível ao público ou então ser publicado em um jornal de grande circulação. A circular, ela já é um documento noticioso remetido a diferentes pessoas, órgãos ou entidades. São objetos de circulares, notícias relativas à empresa, de uma forma geral. Se você quer informar aos membros da sua empresa alguma notícia, dar alguma notícia, então você vai usar uma circular. Ela também é toda a comunicação reproduzida em vias, em cópias. Uma circular, ela vai ser repetida, enviada para várias pessoas. Destina-se a ordenar, avisar ou instruir. E o memorando? O memorando já é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Então, dentro do mesmo órgão, você vai utilizar o memorando. E ele vai tratar de uma forma de comunicação
interna, certo? Porque é dentro do mesmo órgão. Ele pode ser empregado para a exposição de projetos, ideias, diretrizes a serem adotados por um determinado setor do serviço público. A principal característica dele é a agilidade. Quanto à sua forma, o memorando ele segue o modelo do padrão ofício, com a diferença de que o seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa. Vocês vão observar um exemplo de cada tipo de documento que estamos vendo aqui, na apostila de vocês. Ofício e procuração. Enquanto o memorando, ele é um tipo de comunicação interna, de dentro da empresa, de dentro da instituição, o ofício já é um documento público expedido por alguém superior para troca de informações e entre a administração de empresas. Só que ele já vai ser enviado para pessoas externas. E a procuração? A procuração, ela é um documento muito importante. Por quê? Porque ela dá poderes, tá, à pessoa que tem aquela procuração. É um instrumento pelo qual uma pessoa recebe de outra poderes para, em nome dela, praticar atos ou administrar bens. Por isso, a procuração, ela pode ser pública, se ela for lavrada no cartório, ou particular, se você faz de próprio punho. O relatório. O que é esse relatório? Ele é uma descrição de fatos passados, analisados com o objetivo de orientar o serviço interessado ou superior imediato para determinada ação. Do ponto de vista da administração pública, o relatório ele é um documento oficial. Por quê? Porque a autoridade ela vai expor ali as atividades dessa unidade administrativa. Ou ela pode também prestar conta de seus atos a uma autoridade de nível superior. Ele não é um ofício desenvolvido, ele é a exposição ou a narração de atividades ou fatos com a discriminação de todos os seus aspectos ou elementos. Então, no relatório, você relata o que aconteceu. E o estatuto? O que é um estatuto? Ele é um conjunto de regras de organização e funcionamento de uma coletividade, de uma instituição, de um órgão, de um estabelecimento, de uma empresa pública ou privada. O que vai estar nesse estatuto? Ele é um documento essencial para que esse órgão, essa instituição ou essa coletividade ela possa funcionar. Por quê? Porque nesse estatuto estão estabelecidas todas as normas reguladoras das relações entre os elementos que compõem essa coletividade ou essa instituição, inclusive as sanções e as penalidades que serão aplicadas. Apesar de estruturalmente se parecer com o contrato, ele é um pacto coletivo, mas necessário para que aquela instituição, aquela coletividade ou aquele órgão ou estabelecimento funcione. E a ata? É um documento em que são registradas as ocorrências de uma reunião. É um ato de registro. E existem algumas regras para que você possa escrever essa ata. Ela pode ser manuscrita em livro próprio e nesse livro ele já vem com todas as folhas numeradas, tem um termo de abertura, um termo de fechamento. E todas as folhas devem ser rubricadas pelos participantes e pelo presidente da reunião e é obrigatória a assinatura do secretário e do presidente. Os demais participantes da reunião assinam a ata se for o caso. O texto deve ser escrito em linhas corridas, você não pode fazer parágrafo, não pode ter rasuras, não pode ter emendas. Se de repente, ao longo da narrativa, você escrever alguma coisa que não deveria escrever, para fazer a correção, você deve escrever a palavra digo e, em seguida, grafar o termo correto. E o edital? O edital é uma comunicação que tem a finalidade de convocar, avisar ou informar. Só que, diferente do aviso, ele deve ser afixado em local visível e publicado em jornais de grande circulação, né, porque ele se trata de um documento cujo teor não se pode desconhecer, e ele pode ser dividido em edital de concorrência, de concurso, de convocação,
de leilão. O contrato e o convênio. O que diferencia um contrato de um convênio? O contrato, ele é um documento por meio do qual se estabelecem acordos entre pessoas ou entidades. A partir desse contrato, existe algum direito ou obrigação entre as partes interessadas. Então, nesse contrato são delineadas todas as obrigações, todos os direitos que devem existir entre as pessoas que estabeleceram o contrato. E o convênio? O convênio ele é firmado para atender a interesses recíprocos ou das duas pessoas. É um ajuste ou um acordo entre essas duas ou mais pessoas ou ainda entre uma empresa para que ela possa praticar determinadas ações. E assim, vocês vão poder depois olhar todo o exemplo de cada um desses documentos que a gente viu aí e ver a estrutura escrita deles. Até a próxima!